Olá, amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Eu hoje pela manhã tive a preocupação de observar as notícias e ver como foi as movimentações do dia 30, reivindicações de todas as áreas, dos estudantes, dos trabalhadores, das centrais de trabalhadores, reivindicações contra a reforma da Previdência, reivindicações contra a destruição dos benefícios trabalhistas, as reivindicações no corte de verbas, as reivindicações pró-natureza, as reivindicações de devolução às pautas ambientais desse país, que estão totalmente destruídas, as reivindicações pela manutenção de um país gigantesco como o Brasil. Há também a solicitação de fora Bolsonaro, fora esse governo, fora PSL, fora esses ministros incapazes e total desatrelamento do Brasil com relação aos Estados Unidos e também ao Olavo de Carvalho e Steve Bannon, que manipulam as coisas. O esclarecimento da morte de Marielle, o esclarecimento da prisão do tio de Michele, que é miliciano, o esclarecimento de Jair Bolsonaro e os seus 11 funcionários fantasmas, que durante 30 anos receberam salários de até 15 mil reais, o esclarecimento sobre a compra do Congresso por 10 milhões por semestre, esclarecimento de todas as ordens. Mas o que mais me preocupou, apesar de termos mais de 2 milhões de pessoas nas ruas fazendo as suas reivindicações de diversas pautas, de diversas entidades, oriundos de diversas nichos brasileiros, desde os mais pobres até os que têm ainda um pouco de capacidade de raciocínio, e aqueles principalmente estudantes, e o corpo discente, docente das universidades, e também os trabalhadores em diversas áreas da indústria nacional. Um repúdio total a Paulo Guedes, um repúdio total a Bolsonaro, um repúdio total a esse ministério que está aí, um repúdio total ao sistema que o Brasil vem vivendo, que é o sistema da disseminação do ódio, da criminalidade, que ontem eu soube que no Amazonas facções milicianas e de tráfico estão promovendo a morte de no mínimo 10 pessoas por dia, o que causa um choque tremendo, O aumento da renda das empresas de armamento na fabricação de munições, que chegou à ordem de 14 milhões de vendas em projéteis, em balas para armamento, os lucros dos grandes bancos, o Sincob lá com um lucro de 14 bilhões no trimestre, tudo é em função do capitalismo cruel e as pessoas que não querem entender isso e ainda acham que este governo é o grande salvador da pátria. Já não tenho mais palavras para descrever esse governo. Não há como você combater o mal enraizado nesse governo. Esse anjo caído não tem vez, não tem como destruí-lo. Precisa de uma força maior do que a voz do povo. Agora, nós vamos ter que aguentar 4 anos de desmando, de destruição e desmonte do nosso país. Esse é o esforço que nós temos que fazer. Ou fazemos por conta da imposição do governo, ou fazemos por nossa própria vontade. Eu penso o seguinte: a população brasileira que não concorda com o que estamos vivendo deve de imediato paralisar as suas atividades e se comprometer a sofrer por isso. Vai sofrer muito, sofreremos muito, mas paralisaremos a economia desse país. Talvez assim eles consigam perceber que eles não servem para nós. E daí nós reconstruímos um novo país com uma nova pauta, uma nova sociedade mais humana e mais solidária e com uma distribuição de renda mais equalitária, onde não hajam burguesia e a plebe, os trabalhadores, e seja tudo mais ou menos próximo. Não que não haja ricos,
Não que não haja pobres, mas que diminua essa distância. Eu sei e posso garantir, classe A, rico, aquele que é milionário, ele pode paralisar o que quiser, ele nunca ficará pobre, ele fica menos rico, né? Mas aqueles que são de classe B, que se acham ricos, esses ficam pobres sim. Esses vão ficar, muitos vão ficar pobres de verdade, porque o rico fica pobre, o milionário fica menos rico. E é assim que funciona a coisa. E esse governo não se sensibilizou com as manifestações, não se sensibilizou com nada. Eles têm uma pauta engedrada na cabeça deles, engedrada talvez por terceiros, e talvez o caos seja mesmo o objetivo deste atual governo. O caos está implantado no país e nós vamos ter que suportar até o fim. O povo escolheu assim. O povo tem a liberdade de escolher. A democracia foi cumprida. Agora vamos pagar o preço pela irresponsabilidade de 57 milhões de pessoas que hoje eu posso garantir que estão com as mãos mais sujas de sangue do que estavam no dia de ontem. Sempre estarão com as mãos sujas de sangue. Mesmo sangue invisível, porque muita gente vai morrer sem derramar uma gota de sangue. Vai morrer de inanição, fraqueza e de traumas traumas emocionais causados pela situação que estamos vivendo. Eu hoje não vejo mais opção de recuperação para esse país. Somente o governo, que disse que não faria, que faria uma nova política e que hoje compra por 10 milhões cada voto por mês, 10 milhões por semestre, desculpem, 10 milhões por semestre para cada deputado para apoiarem as suas pautas. Sérgio Moro você não vê mais, sumiu, né? Então, é isso que nós temos que pagar, vamos pagar para ver, e eu sou daquele que parar a economia do país é a única forma de nos enxergarem. Não é gritando nas ruas que nós vamos conseguir, porque esse país, esse governo é insensível, e depois ele é orientado por pessoas mais insensíveis ainda, que pensam neles em primeiro lugar, em segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, e se sobrar um tempinho, eles vão pensar neles, tá certo? Esse fetiche de Jair Bolsonaro, a vontade que Jair Bolsonaro tem de se entregar a Lula, o deixou completamente desnorteado. Jair Bolsonaro morre de medo de Lula ser feliz. E Lula está feliz na cadeia, e Bolsonaro não suporta ver Lula amar lá na cadeia. Bolsonaro quer o ódio. Não importa onde, ele vai pregar o ódio e esse país vai se tornar o país do ódio. Ou melhor, já se tornou. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa quem doer. Tchau.